revisando. Foi mal. Desculpa, pessoal, eu acabei errando. Eu devia estar gravando isso para vocês, mas vamos lá, vou fazer uma revisão rapidinha aqui, então. Ó. Então, o que acontece? Então, a gente começou a dividir a investigação do fenômeno de viscosidade, nós dividimos em 3 parcelas. Primeiro, a parcela de... Primeiro, eu estou falando o seguinte, tem um plano, 2 planos, né, com um fluido no meio deles, e o plano de baixo está parado e o plano de cima está em movimento. Então, o que vai acontecer? O fluido aqui nessa parte de baixo, nessa parte aqui próxima ao plano, ele vai estar com velocidade igual à do plano, então, portanto, como o plano está parado, a velocidade é nula, e o fluido aqui em cima vai ter a mesma velocidade do plano. Então, ele vai estar parado em relação ao plano também, e vai adquirir a velocidade do plano. Então, eu vou ter um perfil de velocidade. Ok? Quando esse perfil de viscosidade é linear, né, a gente, ou melhor, desculpa. Aí, o que a gente vai ter? Na realidade, com esse perfil, eu quero falar outra coisa aqui. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu tenho deslocamento de velocidade relativa, uma camada se desloca em relação à outra, e isso vai gerar o quê? Então, esse deslocamento relativo, uma camada em relação à outra, isso daqui vai me gerar uma força, ou seja, quando a camada de cima se move em relação à camada de baixo, a camada de cima puxa a camada de baixo para frente. Ok? E eu posso olhar de outra forma, a camada de baixo puxa a camada de cima para trás. Então, ou seja, é uma efeito de ação e reação, né? E aí, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno que eu quero observar é o seguinte, quando eu tenho o giro, então eu estou no cilindro, já todo mundo girando com uma velocidade angular constante, então eu não vou ter viscosidade. E aí eu vou considerar esse efeito de viscosidade aqui, tentar determinar qual tem que ser a cara desse operador de viscosidade, para que extraia essa informação junto com essa informação aqui. Qual a informação a mais? A informação a mais é o seguinte, se todo mundo estiver girando com uma velocidade angular constante, ou seja, que é isso daqui, ó, então a viscosidade tem que ser nula. E aí, portanto, o que eu vou investigar? Então, imagina só que eu tenho uma rotação em torno do eixo Z saindo do plano. Então, todo mundo está girando aqui como se fosse um cilindro, todo mundo girando com velocidade constante. E aí, cada cilindro tem a mesma velocidade angular. E, portanto, não tem movimento relativo de um em relação ao outro. É meio óbvio, né? Não tem movimento relativo de um cilindro com o outro. E aí, o que acontece? Então, o que eu vou esperar, então? Então, eu vou esperar o seguinte, para essa velocidade, eu quero que esse operador seja uma combinação linear de uma constante derivada de Vx em relação a y e derivada de Vy em relação a z, a x seja igual a zero. Por quê? Porque o Vz é zero, então eu só vou ter essas possíveis combinações. Eu poderia ter xx, ou Vx com Vx, Vy com Vy. Eu poderia ter isso aí também. E daqui a pouco eu vou falar o que é esse movimento aí. Vx com Vx, Vy com Vy. Então, mas por enquanto eu não entrei nisso ainda. Então, olha só, então quando eu estou entrando nessa família aqui, o que vai acontecer? Então, eu vou pegar esses valores, o meu V, que é só a velocidade tangencial, é dado por isso, e eu vou substituir. Quando eu substituo, eu encontro que o A1 tem que ser igual a menos, tem que ser igual a 2. E, portanto, esse tensor fica dessa forma aqui. Então, quando eu analiso, primeiro, analisei o movimento de deslocamento de planos paralelos, chegou nisso. Agora, analiso o movimento de deslocamento de cilindros com a mesma velocidade angular, chego nesse caráter agora. Agora, por fim, eu vou analisar o efeito de divergência. Por quê? Porque se tiver divergência, assim, ou seja, se a força de viscosidade tiver divergência, o coeficiente da viscosidade não é o mesmo, porque o efeito da viscosidade para deslocamento de camadas paralelas é diferente de deslocamento de como fosse assim, esferas expandindo, então de divergência. Vai ter viscosidade? Vai, mas aí vai ser o segundo coeficiente de viscosidade, que é esse daqui. Então, o que eu faço? Então, eu faço o seguinte, eu vejo o seguinte, se eu somar esse coeficiente aqui, se eu somar de 1 até n, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar exatamente duas vezes a divergência vezes o coeficiente de viscosidade. Então, eu vou extrair esse fator desse operador aqui. Então, como que eu defino isso? Então, eu defino assim, ó. Eu vou definir esse tensor da seguinte forma. Vai continuar sendo essa função quando i diferente de j, mas quando i igual a j, eu quero extrair a divergência. Professor, mas o que significa o efeito de i igual a j? Olha, quando i diferente de j, significa deslocamento paralelo. Agora, quando i igual a j, eu estou analisando o seguinte, o quanto a velocidade na direção x aumenta em relação a x. Então, observa que o coeficiente sigma de II representa o quê?
quanto eu estou analisando o efeito da viscosidade que vai estar atuando devido à variação da velocidade na direção X. Entendeu? Quer dizer assim, então, se a velocidade ao longo da direção X está aumentando, então imagina só, tá aqui a velocidade, aí aqui a velocidade está maior ainda. Então, se a velocidade aqui está maior do que a velocidade de trás, então significa que vai ter uma força de viscosidade puxando o fluido para frente. Ok? Então, esse efeito do aumento de velocidade na direção X vai causar uma força de viscosidade assim também. Então, olha só que legal. Então, eu tenho viscosidade nessa perspectiva também. Só que, quando essa viscosidade tem um caráter de divergência, aí não, aí vai dar um segundo coeficiente, que é esse daqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, né? Que é esse cara aqui, ó. Okay? Então, esse é o tensor de viscosidade. Então, ele tem aqui, ó, uma simetria, né? I igual a J, tá vendo? I, J, JI, então ele tem essa simetria, porque ele vira rotação. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, né? Que esse tensor aqui, ó, sigma IJ é igual a sigma JI. Por quê? Essa simetria aqui se deve ao efeito de de inexistência de viscosidade em rotação uniforme. E quando a rotação for uniforme, a viscosidade vai ter que será nula. E, então, é isso. Então, por isso ele tem essa simetria aqui, ó, de igual a J. Aqui também aparece a mesma coisa, aqui também aparece a mesma coisa. Quando eu estou analisando só o movimento de uma camada, de uma placa em relação a outra, observe assim, que eu vou estar considerando o I diferente do J. Então, cai nessa equação. E quando I igual a J, eu vou estar considerando, além desse efeito, o efeito da viscosidade que eu vou estar considerando aqui é equivalente ao fluido está escoando, ou seja, a velocidade está aumentando aqui. Então, é isso. Aqui está o segundo, ou seja, eu desconsiderei o efeito da divergência, porque a constante de proporcionalidade é outra, e mais. Quando essa constante de viscosidade, quando essa constante de viscosidade não varia, professor, mas é um número, assim, é um número na realidade, é um escalar, né? Quando esse escalar não varia, ele é chamado, ou seja, então o coeficiente de viscosidade é constante, ele é chamado de fluido newtoniano. Se o coeficiente de viscosidade está variando, aí ele não é um fluido newtoniano, aí ele é outro tipo de fluido. Ou seja, então, só para estar completando aqui, se ômega, ou se mi, que é o coeficiente de viscosidade, ele é constante, então o fluido é chamado de fluido, o quê? Newtoniano. Professor, e se ele varia? Não newtoniano. Aí tem vários tipos de fluido newtoniano, né? Tem uns ali assim, que a viscosidade assim, se você vai aumentando a viscosidade é alta, daí de repente quando chega uma certa taxa de velocidade relativa, a viscosidade cai de uma vez. Por exemplo, é o vidro de ketchup. Ketchup, se você tentar tirar ketchup, ele não sai, mas quando ele começa a sair, de repente ele sai de uma vez. Você tá lá com uma bisnaga de ketchup, você pega e agita ela para baixo assim, se você vira o ketchup para baixo, ele não sai, mas se você gira e dá aquele agitão para baixo, ele sai de uma vez. Ou então, se você começou a apertar o ketchup, quando ele também sai de uma vez. Então é isso, ou seja, ele começa com a viscosidade assim grande, a viscosidade é grande, de repente quando começa a escoar, a viscosidade diminui e ele escoa de uma vez. Isso é um tipo de comportamento. Tem o tipo de comportamento que é o contrário, que ele começa devagarzinho a escoar e de repente quando começa a escoar muito, ele começa a ficar esse tipo uma cola. Então aí começa a dar outro efeito. Normalmente a viscosidade varia muito com a temperatura. Um exemplo disso é o mel. Você pega mel, por exemplo, se o mel está a uma temperatura ambiente, por exemplo, ele fica bem viscoso, então ele leva um tempo para escoar. Se você pega o mel, por exemplo, esquenta no banho-maria, você vê que o mel ele começa a escoar muito rápido. Então, a viscosidade é uma grandeza, né, que depende muito da temperatura do fluido. Ou seja, ela é influenciada por essa temperatura. Tem outros tipos de fluidos, por exemplo, que são aqueles fluidos que, se você
dá uma força muito forte nele, ele se comporta como sólido quase, e se você coloca uma força fraca nele, ele se comporta como fluido. Então ele aceita assim como fosse quase como fosse uma impedância. Ele aceita variações lentas, mas não aceita variação brusca. É como se fosse uma impedância mesmo. Um exemplo disso são aquelas piscinas de maisena. Os caras jogam aquele monte de maisena, você pega a maisena e dissolve em água, deixa ela bem concentrada. E aí, de repente, se você pega a maisena e dá um soco num copo de maisena, a maisena fica parecendo um tijolo. Mas se você vai enfiando a mão na maisena lentamente, a maisena fica como se fosse um fluido mesmo. Eu acho até uns vídeos disso, quer ver? Deixa eu ver se eu ainda tenho esses vídeos aqui. Espera só um pouquinho, só pesquisar aqui para ver se eu tenho ainda esses vídeos. Ah, não, esse aqui é outro caso. Quer ver? Eu acredito que isso daqui é fácil achar, quer ver? Quer ver, pessoal? Professor, Oi? mas por que certos fluidos possuem essa característica na viscosidade de ser não newtoniano? Primeiro, bem, vai depender da composição química dele, né? Depende tudo da composição química dele. Mas a questão toda é que ou seja, você está me perguntando mais ou menos assim, ó. Por que eu tenho certas molas que a lei de Hooke funciona e tem certas deformações que a lei de Hooke não vai funcionar? Entendeu? Imagina, o que é a lei de Hooke? A lei de Hooke, eu estou tentando explicar a sua pergunta. Porque assim, a lei de Hooke, ela funciona da seguinte forma, né? Ela fala o seguinte, que eu causo um deslocamento na mola e a força que essa mola faz é proporcional ao deslocamento. Isso é verdade? Isso é verdade em alguns casos, em algumas molas só. Tem molas que isso não vai ser verdade. O que vai mudar? Depende do material que é composto a mola, depende da forma como a mola foi confeccionada. Isso daí vai mudar a característica da resposta do material da mola à pressão. Então, e aí depende do material, depende disso daí. Mesma coisa do fluido, tem vários tipos de fluidos. Então, tem fluidos que vão se comportar como se fosse a lei de Hooke. O que é a lei de Hooke, né? A lei de Hooke é o coeficiente constante, que a lei de Hooke é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vou desenhar. A lei de Hooke é isso daqui, ó. Lei de Hooke, ó, é isso daqui, ó. A lei de Hooke, ó. Eu tenho uma mola que ela deslocou, então a força gerada pela mola, ela é proporcional a quem? Ela é proporcional ao deslocamento da mola, ok? Que é o quanto a mola está variando. Então, quem vai ser esse coeficiente de proporcionalidade? Esse coeficiente de proporcionalidade aqui é chamado de K. Então, eu vou chamar K delta X. Isso daqui é chamado de lei de Hooke. Isso daqui, quando essa força é verdade, isso daqui é chamado de lei de Hooke. Isso daqui é sempre verdade? Não é sempre verdade. Para alguns casos. Esses casos, quando esse deslocamento é muito pequeno, quando a mola tem uma certa geometria específica. Então, assim, para alguns casos é verdade. Tem certas situações que isso não é verdade. Ok? Então, o que eu posso dizer? Eu quero dizer o seguinte, né? Que é a mesma coisa para o fluido. A viscosidade do fluido, ela vai ser proporcional a essa variação. Então, ela vai ser essa variação da velocidade sobre essa variação do deslocamento aqui. Então, essa constante de proporcionalidade, ela vai ser uma constante como se fosse um análogo da lei de Hooke, ó. Por quê? Porque quem falou que a constante da mola é uma constante? Isso daqui não pode estar variando também? Se isso daqui aumentar a temperatura, esse cara também não sabe que não varia? Se aumentar a dilatação, se variar o material, então a mesma coisa é isso. Então quer dizer assim, a lei de Newton é um análogo da lei de Hooke para a mola. Entendeu? Então, o fluido ser newtoniano, ele é semelhante a uma mola seguir a constante de Hooke, a lei de Hooke. Entendeu? Professor, então, no caso, todas essas... a lei de Hooke, e quando se trata de fluido, quando se fala da densidade constante, está se tratando sempre de situações particulares, né? Mas, assim, existem definições gerais em relação a isso que englobam... Mas a água, por exemplo, é newtoniana a água. Mas, então, Não, eu digo assim, existe uma situação em que funciona tanto para fluidos newtonianos quanto não newtonianos? Mas lembrando,
Lei de Hooke não tem nada a ver com fluido, hein? Não mistura. Eu só dei o exemplo para tentar entender a questão do coeficiente. Não, então, professor, eu tô entendendo isso que você está falando. Por exemplo, a lei de Hooke. A lei de Hooke é particular para molas para as quais ela funciona, né? Mas existe algo mais na lei de Hooke que pode ser acrescido, da qual pode funcionar em molas que não atendem a lei de Hooke Olha, da mas forma genérica, né? você vai Por ter que exemplo. investigar, você vai ter que investigar a particularidade de cada fenômeno. Assim, lógico, ou seja, a questão é a seguinte, você vai pegar e chegar, se deparar com um dado fenômeno, por exemplo, um sistema de amortecimento de carro. Você está lá no sistema de amortecimento de carro, pode ser que não seja a lei de Hooke. E aí, o que vai ser? Você vai ter que modelar isso, e aí vai ter que ser outra equação, e com certeza vai ser outra equação. Um sistema de amortecimento de carro não é lei de Hooke. Entendi. Mas a mola Não tem uma modelagem genérica que englobe todas as possíveis modelagens. Experimental isso. Isso é experimental. É experimental, entendi. É na mesma questão do fluido. Você vai lá e faz experimento com o fluido e verifica como que é o comportamento dele. É experimental isso. Entendi. Okay? Então você vai ter que pensar ábaco, vai ter que ver dinâmica de temperatura. Lógico, tem assim, é experimental, mas experimental dirigido pela teoria, né? É a teoria que vai estar levando isso. Vamos só pular esse negócio. Não sei o que aconteceu aqui. Falar a mesma coisa. Ó. Só ver se esse negócio melhora a qualidade aqui, que a qualidade tá horrível. Deixa eu ver aqui. Não tem como melhorar a qualidade tá ruim mesmo. Ó, é uma piscina de maisena, ó. Fica vendo o que o cara vai fazer, ó. O cara vai começar a fazer mal. Tá vendo? Esse daqui é um fluido, esse daqui é uma piscina de maisena, ó. Ele andou sobre a piscina, vocês viram? Eu vou até voltar um pouquinho, ó. Ó. Ele tá andando sobre o fluido, olha lá. Tá vendo? Ó, e é um líquido o negócio, ó. Vou ver se depois ele mostra ele pulando, ó. Tá vendo? Esse daqui é um fluido, isso daí. Olha que animal. Isso daí não é um plástico, isso daí é um fluido. Só que ele não newtoniano, ó. Ô, professor, isso parece aquela kit no Gugu, né? Mesma coisa. Você lembra? Deixa eu só ver se tem um que ele vai afundar, só para vocês verem que o negócio afunda, ó. Olha lá, afundou, ó. Tá vendo? Esse é um fluido, ó. E é fundo, olha que eles estão, hein? Olha lá. Afundou aqui só, tá vendo? Esse é um fluido, ó. Então, professor, o comportamento desse fluido é exclusivo para esse fluido, né, no caso. A modelagem desse fluido vai ser desse fluido só, entendeu? Então, não tem o que fazer. Ó, o cara tá nadando no fluido, ó. O cara tá nadando na maisena, ó. Ele tá literalmente nadando na maisena. Vocês viram aí, ó, tá vendo? Então tá aí, gente, essa questão do fluido. Vocês entenderam aí como funciona. Bem, alguém tem alguma... Vocês entenderam, pessoal, essa questão de como eu modelei essa parte da viscosidade aqui? Conseguiram acompanhar? A lógica? Então, tá aqui a modelagem, ok? Essa é a equação final. E aí está o nosso resultado.
Então tá aí, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para dizer, né? Essa é a parte. Aí, assim, na próxima aula, então, a gente vem fazendo exercício. Quem quiser apresentar, fique à vontade. E aí eu aguardo com vocês também, para vocês tentarem mostrar e definir o que é a questão da lista. Pode falar aí. O professor, parece que está faltando exercício para o pessoal escolher lá. Estavam falando lá no grupo, você olha lá depois. Beleza, eu vou colocar mais exercício lá então, Rafael. Tá bom, professor.